Outro dia eu até comentei no Twitter que eu tava com vontade de comer palmieira, que há muito tempo que eu não como palmieira. Palmieira é aquele biscoitinho enroladinho feito de massa folhada. Alguns chamam de orelha de padre no interior. E por acaso eu passei por uma padaria em São Paulo, um lugar até que bacana, grande, com uma grande variedade de itens, e tinha palmieira. E tava meio branquinho, mas eu achei que por R$ 65 o quilo não deveria estar ruim. Trouxe para casa. Bem, gente, não tava ruim, tava péssimo. Além de estar branco, mal assado, ele estava duro, sem gosto. E o pior é que usaram aquela maldita gordura vegetal que cola no céu da boca, sabe? Parece que você está comendo parafina. Então estava tudo errado. E por isso, o desgosto foi tão grande que eu resolvi fazer palmieira pela primeira vez na minha vida. E para isso eu resolvi usar a receita de massa folhada rápida. Essa receita eu já publiquei no blog faz um bom tempo. E como o nome diz, ela é bem mais fácil de fazer. Não exige que você descanse a massa entre cada dobra. Só que realmente ela tem um porém, ela não fica tão folhada quanto a massa folhada tradicional. Eu uso muito essa massa para fazer pastéis de forno e algumas tortas. Mas fui lá e, de qualquer forma, ficou registrado a maneira como fazer essa massa folhada rápida. O bom dessa massa folhada rápida é que eu não preciso de receita, é tudo por proporção. Para cada porção de farinha, em peso, eu uso a mesma porção de manteiga e metade dessa porção em água. Por exemplo, nessa receita eu usei meio quilo de farinha, meio quilo de manteiga, 250 ml de água, um pouco mais. E quando a manteiga tem sal, eu adiciono para essa quantidade cerca de 6 gramas de sal na água e uma colher rasa, um pouco de vinagre. O vinagre vai deixar a massa mais crocante. E é importante que a água esteja bem gelada e a manteiga esteja bem gelada. Senão ela vai derreter e, em vez de você ter uma massa folhada, você vai ter uma massa podre, tipo uma massa limpada. Para poder cortar a manteiga em pedaços pequenos e sem tocar neles, eu usei aquela espátula porcionadora de pão. Essa que eu tenho, já tem uns 30 anos, é uma coisa que vale a pena comprar, porque vai durar toda a vida. Fui picando a manteiga dentro da farinha até conseguir cubinhos pequenos, mas não pequenos demais, porque é importante que fiquem os pedaços de manteiga, porque são eles que, quando eles forem prensados, esticados, eles vão formar lâminas e aí que vão surgir as camadas da massa. Outra opção é usar essa ferramenta aqui, que é feita para isso, para cortar manteiga mesmo. Você usa para cortar a manteiga dentro da farinha. Tá meio tortinho. Parece um soco inglês.
Mas, repito, não pique demais a manteiga, é preciso ter pedaços bem visíveis de manteiga, porque no passo seguinte vocês vão ver que a massa vai ser esticada e essa manteiga vai ser laminada, vai ser achatada para formar as camadas. E é bem simples. Depois de misturar a farinha com a manteiga picada, eu adiciono a água gelada com sal e vinagre e vou misturando. Caso eu sinta que a massa está muito seca, tem porções visíveis de farinha não hidratada, adiciono um pouco mais. Até tudo formar uma bola, mas a manteiga não pode derreter. Então, misture com rapidez com as pontas dos dedos, não trabalhe demais. O passo seguinte é pegar essa massa e abrir com rolo. No começo, ela não vai parecer realmente uma massa, ela vai ter pedaços grandes de manteiga. Não se preocupe. Polvilhe um pouco de farinha sempre que for necessário e vá abrindo. Forme o retângulo e com a ajuda de uma espátula dobre em 3. Vire 90 graus e novamente abra com o rolo. Evite ao máximo tocar na massa. Sempre que necessário, polvilhe com farinha, mas não exagere na quantidade de farinha, porque senão aí a massa vai ficar muito pesada. E siga dobrando e esticando.
Depois de algum tempo você vai perceber que a massa ganhou textura, ela está cada vez mais parecida com uma massa de verdade, e você vai ver placas de manteiga sobre a massa. Depois de todas essas esticadas e dobradas, eu enrolo minha massa em filme plástico e deixo na geladeira, porque eu gosto de trabalhar com ela bem gelada. Aí ela vai firmar mais um pouco. Até esse ponto você pode deixar até o dia seguinte, por exemplo, ou pode até mesmo congelar. Se resolver congelar, você vai ter que tirar essa massa com antecedência do congelador, passar para a geladeira e depois dela descongelada, você vai poder abrir e usar para preparar tortas, doces, enfim, o que quiser. Para os palmeiras, eu usei metade
receita aí. E eu abri a massa bem fino. É um trabalho de paciência. Não use muita força porque eu não quero romper as camadas da massa. Vai trabalhando com calma e abrindo. No começo a massa vai estar gelada, vai ser um pouco mais difícil realmente de abrir. Eu abria na espessura de mais ou menos meio milímetro. Feito isso, eu polvilhei açúcar cristal na tábua, coloquei a massa em cima e polvilhei mais açúcar cristal em cima da massa. E passei um rolo só para dar uma prensada, fixada um pouco desse açúcar na massa. Enrolei das bordas para o centro, formando um coraçãozinho, parecendo um livrinho. Como eu tinha manipulado muito, eu preferi colocar ele na geladeira por algum tempo para firmar, porque até mesmo poderia ter congelado, porque bem gelado ou congelado fica muito mais fácil de cortar e não vai grudar tanto. Depois de cortado, eu cortei um pouco grosso, porque a massa folhada ela vai expandir e tende, digamos, ela tá assim, ela vai expandir e tende a encolher. Então ele, em termos de comprimento, ele vai ficar bem, em termos de altura, ele vai ficar bem mais baixo. Sempre considere isso quando for trabalhar com massa folhada, que ela encolhe. Ela sobe, mas encolhe. A área continua a mesma, mas acontece isso. Não sei se vocês conseguem entender, né? Levei ao forno quente nos primeiros 10 minutos para que o vapor, a água transforme em vapor e expanda a massa. E depois eu baixei um pouco para que ele secasse e dourasse, ficasse bem crocante. O resultado foi isso. Alguns não ficaram tão perfeitos assim, né? Mas ele deu uma desenrolada. Eu acho que eu deveria ter aberto mais fino ainda. E mais largo, para dar mais voltas. E não ficou tão folhado, claro, né? Vocês podem perceber que não ficou tão folhado quanto a massa folhada tradicional. Em termos de sabor, ele tá crocante, tem gosto de manteiga, tá bem gostoso, tem um salgadinho da massa e o doce do açúcar. E eu daria uma nota 7 de 10, mais ou menos. Claro que outra opção seria comprar massa folhada já laminada e fazer, seria bem fácil. Mas como assim, eu considero que
De repente, quem me assiste pode não estar perto de um grande centro comercial, encontra massa folhada com facilidade. Fica aí a dica de como fazer uma massa folhada meio truqueira e, digamos, 80% satisfatória. E aí, gostaram? Se gostaram, não esqueçam, dê uma curtida aqui, compartilhe com os amigos, faça a receita e me acompanhe nas redes sociais. A gente se vê na próxima.